Vamos a mais uma cobertura especial do dia de hoje no conflito entre Rússia e Ucrânia. A guerra na Ucrânia continua a revelar um cenário de constante adaptação tática e tecnológica, especialmente no combate ao avanço das tropas inimigas. No início da manhã, a inteligência ucraniana interceptou conversas que indicavam movimentações das forças russas na região. Em resposta, foi enviado o hexacóptero Vampire, operado com precisão cirúrgica pelos pilotos da 63ª Brigada de Infantaria Mecanizada. O drone foi utilizado para neutralizar soldados russos entrincheirados em posições fortificadas. De acordo com as comunicações interceptadas, os soldados russos estavam gradualmente se infiltrando na área e organizando seus armamentos quando foram surpreendidos pela ação dos drones ucranianos. Um a um, os soldados russos foram neutralizados. Devido às condições do solo, à presença de árvores densas e ao ambiente em geral, a fuga tornou-se extremamente difícil. Esse terreno, que dificultava a movimentação das tropas, acabou se tornando um aliado estratégico para os drones ucranianos, que conseguiram operar com eficiência, localizando e abatendo os soldados com precisão. Algumas horas depois, soldados ucranianos foram vistos ao lado de um tanque que, de acordo com informações, teria sido destruído semanas atrás. Pelas imagens, supõe-se que estavam à procura de munições, já que mexiam nos corpos de soldados ucranianos que haviam sido abatidos no local. A operação envolveu forças do 107º Batalhão da 63ª Brigada, operando na floresta de Serebriansk. Durante a ação, drones foram utilizados para monitorar a área. Ao avistar movimentações próximas, um dos drones se aproximou, mas foi detectado por um soldado que, em um gesto desesperado, tentou arremessar algo contra o dispositivo para escapar. Apesar da tentativa, o drone manteve sua trajetória, registrando os momentos finais antes de o soldado ser neutralizado, reforçando o clima tenso e devastador da batalha em curso. Já na região de Kursk, os soldados continuam a avançar contra as unidades inimigas, consolidando o território e retomando o controle de áreas estratégicas. Unidades do Regimento de Assalto Aerotransportado dos Guardas Cossacos de Don, provenientes de Feodósia, parte da formação de montanha aerotransportada de Novorossiysk, realizaram a liberação de um assentamento no distrito de Sudja, localizado na região de Kursk. Utilizando dobras do terreno e condições climáticas a seu favor, os paraquedistas moveram-se de forma furtiva e, rapidamente, adentraram o assentamento. As operações avançaram de casa em casa, de linha de árvores a linha de árvores, permitindo que os destacamentos de assalto retomassem o controle do local. Apesar da resistência obstinada das forças ucranianas, essas foram derrotadas. Um grande número de equipamentos blindados fabricados pela OTAN foi destruído ou abandonado, e várias tropas ucranianas foram eliminadas. Além disso, alguns combatentes foram capturados durante o confronto. Após capturarem a linha designada, os destacamentos aerotransportados asseguraram o controle total da área, consolidando a posição estratégica para operações futuras. A região permanece sob vigilância constante enquanto as forças russas ampliam seu avanço. Enquanto isso, na região leste, uma operação complexa e intensa se desenrola, com as forças ucranianas avançando para posições russas em meio à forte resistência. O sistema de artilharia Paladin se posiciona estrategicamente, enquanto os veículos de combate Bradley aquecem seus motores, prontos para iniciar o assalto. Equipamentos de drones estão preparados e soldados totalmente armados embarcam nos veículos. A operação começa. O Bradley cruza a fronteira em direção ao território russo, desencadeando uma resposta imediata. Uma equipe russa equipada com armas antitanque se mobiliza para interceptar o avanço. Apesar de já estar sob mira, o motorista rapidamente ajusta o curso do veículo, que sofre apenas danos mínimos.
O comandante do Bradley ordena o ataque direto às posições russas, preparando o terreno para a implantação das tropas. O fogo é intenso. As defesas russas começam a desmoronar. Soldados ucranianos desembarcam rapidamente e iniciam o ataque direto às trincheiras, em meio a gritos de comando, explosões de granadas e combates corpo a corpo. Joguem a granada! Avancem mais rápido! São as ordens que ecoam no caos do campo de batalha. Cada movimento é estratégico e cronometrado, enquanto os soldados ucranianos limpam trincheiras e forçam os russos a recuar. Em resposta, os russos lançam um drone de reconhecimento para localizar os avanços ucranianos e direcionam drones FPV carregados de explosivos contra as posições adversárias. Os ucranianos, percebendo o perigo, encontram abrigo. Movam-se mais rápido. Estamos ao alcance do drone. Apesar da ameaça, a área é segurada e estabilizada, com os soldados ucranianos relatando o progresso. À medida que a situação piora para os russos, tanques reforçados, conhecidos como Turtle Tanks, são enviados como apoio. No entanto, os operadores de drones ucranianos estavam preparados. O primeiro tanque é imobilizado com um ataque preciso na escotilha do motorista. O segundo tanque avança, quase alcançando as posições, mas é neutralizado por um drone FPV, que acerta diretamente o compartimento de munição, causando uma explosão catastrófica. O avanço russo é paralisado. Enquanto a artilharia russa, em desespero, dispara contra suas próprias posições para conter os ucranianos, soldados feridos são evacuados sob fogo pesado. Tragam os feridos, precisamos de água e munição, ordenam os comandantes. A cena é caótica, mas controlada. Cada soldado ferido é atendido, com torniquetes sendo aplicados e a evacuação ocorrendo com precisão. Ao final do confronto, os ucranianos capturam as trincheiras russas, forçando os sobreviventes a recuarem sob fogo constante. A vitória é assegurada, mas o cenário é devastador. Os russos fugiram, abandonando suas posições, relatam os soldados ucranianos, enquanto asseguram a área conquistada e preparam-se para possíveis contra-ataques. Esse episódio reflete a crescente sofisticação das operações ucranianas, que combinam tecnologia avançada, como drones FPV e sistemas de artilharia Paladin, com manobras táticas precisas. A Rússia, por sua vez, demonstra dificuldades em reagir com eficácia, recorrendo a ações desesperadas, como bombardear suas próprias tropas. O conflito na região de Kursk entra em uma nova fase, com as forças ucranianas demonstrando superioridade tática e a Rússia cada vez mais pressionada a lidar com perdas humanas, destruição de equipamentos e o enfraquecimento moral de suas tropas. A batalha por território se intensifica, mas o domínio ucraniano no uso de drones e estratégias terrestres sugere um avanço implacável nas frentes de combate. Para acompanhar atualizações diárias sobre o conflito e receber análises diretas do campo de batalha, inscreva-se no canal